Senhoras e senhores, bom dia.
É com grande satisfação que o cerimonial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco dá início à cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Superior do IFPE para o biênio 2012-2014. Pedimos a todos que acionem o modo silencioso de seus aparelhos celulares. Agradecemos as presenças dos gestores, técnicos administrativos, docentes e discentes dos campi e gestores da reitoria do Instituto Federal de Pernambuco, bem como o público em geral aqui presente. E para iniciar este importante momento para o Instituto Federal de Pernambuco, arte com trilha sonora ao vivo, com os músicos do campus Belo Jardim, professor Mozart Vieira e o violonista de 7 cordas, Mirael Lima. Assistiremos à enquete Orgulho de Ser Conselheiro, com os estudantes do campus Recife, Cristina Gouveia e Cleiton Mariano, que também é conselheiro suplente do segmento discente. Técnicos administrativos, diretores gerais de campo. Que depois da reunião vai rolar uma BL. Que é isso? Boca livre. Não pensa nisso, né? Olha, o conselheiro que trabalha em harmonia com seus pares e o respeita, coordena e deles recebe colaboração. Tá? Afinal, sua atividade é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do nosso instituto. É isso aí, tá no código de ética, até parece que você leu. E eu não disse que eu sou surpreendente? Afinal, é o seu entusiasmo, você está querendo mesmo colaborar. E afinal, eu como aluna, fico orgulhosa em colaborar com você. Afinal, você representa o nosso campus. Mas vê só, não é bem assim não. A representação ela não é por campus, e sim por segmento. Então eu, como aluno do campus de Recife, não vou só representar os alunos do meu campus, e sim de todos os outros. Caruaru, Pesqueira, Belo Jardim e todos os outros. Então isso aumenta a sua responsabilidade, né? É, mas eu vou me esforçar. Ah, certo. Então vai representar todos nós. Isso. Certo. E outra coisa também, a gente tem que tomar muito cuidado com as outras atividades. Por quê? Por quê? A gente tem que saber associar as coisas, porque ser frequente é assim das exigências básicas. Afinal, a minha ausência provoca danos ao trabalho do conselho. Virou deputado? E as faltas justificadas podem me fazer perder o mandato. Ah, tá. E você também pode perder o mandato? Posso. Vê só o que diz o capítulo 6 do Código de Ética. Fala das infrações e penalidades. O artigo 7º diz: o descumprimento do que está no Código de Ética o descumprimento do que está no Código de Ética acarreta danos ao conselho e tudo mais. E tudo que tá, você descumpriu o que está no Código de Ética,
pode lhe fazer perder o mandato. E a sua infração, você vai ser punido de acordo com a sua infração. E você pode ter advertência pública, censura pública, afastamento do seu mandato e até a destituição. Tá lendo o código de ética, tá direitinho, hein? Eu preparei, né? Tá. Afinal, é bom ir se preparando mesmo, viu? Afinal, esse ano é o ano do apóstolo Marcos. É tão religiosa, meu Deus. Pegue o teu passado de condena, eu queria que fosse conselheira. Pra quê? Pra ficar juntinho de mim, é? Claro, não. Ora, falando assim, você parece até um advogado, assim, eu até que me apaixono, hein? Eu queria que você fosse conselheira para usar o Código de Ética dos Conselheiros. Vê só o que diz o artigo 2º. Tá. O exercício do conselheiro pautar-se-á nos seguintes princípios: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o conselheiro, seja no exercício da sua função ou fora dela. Falando assim, eu acho que eu vou me candidatar a esse conselho. E ainda tem mais. O conselheiro não deverá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Sendo assim, ele não tem só que escolher entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Sendo assim, de acordo com o artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. E você só vai poder se candidatar daqui a 2 anos. Por que eu não posso esse ano também? Por que não? Porque o mandato ele é bianual, acontece de 2 em 2 anos. As eleições, posse, essas coisas todas. Ah, tá bom. Já entendi o seu recado, tá? Mas não é pra desistir não, isso é pra refletir. Mas eu prefiro cobrar de você. Afinal, vou me divertir mais ainda, tá? Não, tá, tu não tem jeito não. Não, não tenho. Por quê? Agradecemos ao estudante pela apresentação. Para presidir a mesa de honra, convidamos a magnífica reitora e presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, professora Cláudia Sancil. São convidados também para compor a mesa de honra a Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Pernambuco, professora Cristiane Conde. A Pró-Reitora de Ensino em Exercício do Instituto Federal de Pernambuco, Rúbia Rego Barros. A Pró-Reitora de Pesquisa do Instituto Federal de Pernambuco, professora Ana Patrícia Falcão. O Pró-Reitor de Administração em Exercício do Instituto Federal de Pernambuco, Weidson Luna. O Pró-Reitor Institucional em Exercício do Instituto Federal de Pernambuco, Denison Santana Bezerra. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálida do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Agora, entre outras coisas, por trás da pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem teme nem te adora a própria morte. Perdadora, entre outras coisas, da pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitora e presidente do Conselho, professora Cláudia Sancil. Bom dia, com muita satisfação, um prazer poder reencontrar os nossos antigos conselheiros esses que contribuíram e muito durante o período em que se encontraram nessa função, com a gestão do nosso eterno magnífico, professor Sérgio Gaudêncio. E agora nós passamos a constituir um novo conselho, esse conselho sim que vai me acompanhar, se Deus quiser, durante 2 anos. Alguns dos conselheiros aqui presentes renovaram o mandato, outros saíram, não é, doutor Maurício Pina, infelizmente, sangrando o meu coração, mas com promessa de retorno, e nós iremos cobrá-la. Agradecer, inicialmente, antes de falar um pouco dessa importância do Conselho, fazer alguns agradecimentos à assessoria de comunicação e eventos, nas pessoas do Daniel Quaresma e da Patrícia, os nossos queridos estudantes, a Luiz, que aceitou ser o mestre de cerimônia, meu convite deste evento tão importante, do carinho a dedicação com os quais cuidaram, pela primeira vez, inclusive, Cláudia, que inaugura também esse período como nossa conselheira, nós vamos poder servir um almoço, né, porque sempre ficamos com os lanches, mas hoje nós faremos um almoço que é uma forma carinhosa de se despedir de quem vai e de agradecer a presença de quem chega. E aí, nesse sentido, leve também, por gentileza, conselheira Cláudia, o nosso abraço e agradecimento ao professor Sérgio Gaudêncio, diretor regional do Senai, e a Ana Paula, que nos forneceram alguns equipamentos para que pudéssemos tratar melhor esse armazenamento de alimentos. Ao Campus Vitória, na presença da sua diretora e também conselheira, professora Velda, pelas flores para a nossa ornamentação. Ao professor Valbérico, também conselheiro, pelo espaço para que a reunião pudesse ocorrer.
a nossa chefe de gabinete, Rineide e Giana, que também cuidaram com muito apreço de toda a parte de infraestrutura, inclusive chamando minha atenção do horário, porque teremos que finalizar às 14 horas. Eu preciso devolver o auditório para as nossas matrículas, não é isso, professor? Mas há de dar tempo. Deixa eu ver, a Keila, que não se encontra presente, mas foi fundamental no período em que ficou secretariando a esse conselho, aos gestores da reitoria como um todo, pela paciência, pela participação nesses momentos em que a gestão precisa da colaboração de todos. E um agradecimento também, mais do que especial, ao meu querido maestro brasileiro, professor Mozart, abrilhantando esse momento juntamente com o nosso querido estudante, e ao diretor do Campus Belo Jardim, meu amigo Gel, que sempre traz as pérolas de Belo Jardim para fazer com que a música possa fazer bem à nossa alma e assim a reunião transcorrer num momento de felicidade. E também aos meus queridos estudantes do Campus Recife, né, essa dupla de dançarinos, de atores, que, na verdade, a esquete ela era para ser lida em função do tempo. E eis que eles me surpreenderam, professora Rosário, que gosta muito, a nossa dama da literatura, ali atrás confabulava acerca de um período tão rápido, não é isso? Da entrega do texto até vocês representarem. Então, parabéns. Eu vou fazer uma reivindicação que, além da canção brasileira, vocês também precisam ser indicados ao Oscar, né? E permitam-me fazer também, na verdade, não é um agradecimento por estar presente, que ela se encontra de férias, mas um cumprimento muito especial à primeira mulher que realizou o pós-doutoramento da nossa instituição, para quem eu peço uma salva de palmas, a professora Edilene Guimarães. A senhora nos honra com a sua presença e certamente realiza todas as mulheres que fazem parte dessa Casa de Educação e a tantas outras que se realizam com a felicidade de mais um sonho, uma etapa realizada na vida acadêmica. Aproveito para convidar, por favor, a pró-reitora em exercício, Rúbia, para vir à mesa. Agora sim, né? De certa maneira, os meninos, né, eu acho que espero que não tenham assustado aos novos, né, professora Cristiane? Aos que estão chegando, quando, inclusive, na parte do texto, coloca, deve ser uma confusão, uma quantidade de gente, mas faz parte de um processo democrático, a divergência nas opiniões, mas o mais importante, certamente, do papel do conselheiro para a nossa instituição é o fato de que vocês fazem com que possamos refletir acerca das nossas ações enquanto gestores, não é isso, professor Gel? Trazem para o debate a importância dos processos educacionais e, como tal, a discordância é educativa, não é isso, conselheiro Edísio, que tantas vezes abrilhantou esse conselho com as suas opiniões, favoráveis ou não, isso faz parte da democracia, e vocês certamente colaboraram muito para que essa instituição chegasse no patamar em que ela se encontra hoje, e os avanços que, se Deus quiser, não é, professora Ana Patrícia, teremos ainda mais com vocês nos ajudando nesse caminhar diário de constituição, de ajuda de constituição desse tecido social que, indubitavelmente, passa pela educação. A educação profissional, vocês devem ter acompanhado através da mídia, mudamos de ministro, hoje é o Aloísio Mercadante, o comandante dessa grande e importante NAU, e certamente esperamos que o que ele fez na ciência e tecnologia também possa reverberar, como gosta muito a nossa professora também de literatura e língua portuguesa, professora Cristiane, falar, em ações que, obviamente, eu abro um parênteses aqui para dizer, né, Denison, você que também é um homem de dinheiro, que também passe pela qualificação e também pela valorização de todos que compõem essa carreira importante com relação à equiparação com a carreira da ciência e tecnologia, que isso já é um pleito, esperamos que haja sensibilidade do ministro para que também, agora em seu mandato, isso possa tornar-se realidade
felicidade a todos que fazem a educação. E ainda mais a educação profissional. Essa educação profissional que vem puxando a locomotiva do desenvolvimento do país e, mais especialmente, do nosso Estado. Um Estado que vive recebendo investimentos generosos do governo federal e que também tem gestores que sabem utilizar esses recursos, proporcionando aos nossos estudantes a razão da nossa existência, uma qualidade de vida melhor. Onde tem educação, tem desenvolvimento. E onde tem desenvolvimento, temos menos marginalidade. Então, o papel do conselheiro é um papel de suma importância nas diretrizes, nos rumos, na condução desse instituto. Esse instituto que nós temos muito orgulho de fazer parte, esse instituto que nós amamos tanto quanto a nossa família de origem, afinal de contas, nós criamos uma outra família a partir das relações que estabelecemos com vocês e que vocês possam nos auxiliar nesse cotidiano a continuar a transformar vidas, a fazer com que os jovens brasileiros, particularmente os pernambucanos, encontrem a realização e a felicidade. Como dizia Betinho, o nosso grande sociólogo, né, que tenhamos a feliz cidadania, a constituição de um cidadão pleno e feliz, e que esse cidadão possa continuar transformando os destinos do nosso país e, consequentemente, vidas. E, certamente, vocês, os que são educadores, que fazem parte da casa internamente, os educadores externos e aqueles que não são, mas que, enquanto conselheiros, também passam a ser educadores. E que vocês nos auxiliem nessa nobre missão, nessa missão que o Senhor nos confiou, e que possamos, ao final desse mandato, assim como os conselheiros que aqui encerram, e vocês que iniciam, terem o sentimento do dever cumprido, o dever não apenas da consciência, mas o dever cumprido para com a nação, para com o país, para com o Estado e principalmente com os nossos jovens brasileiros que tanto necessitam do trabalho que vocês hão de desempenhar conosco aqui no IFPE. Parabéns a todos aqueles que saem, o nosso agradecimento mais do que especial por tudo que vocês nos ajudaram a construir, felicidade, discernimento, paz para os que chegam e que vocês junto conosco possamos construir um IFPE e um mundo cada vez melhor. Muito obrigada e fiquem com Deus. Agradecemos à magnífica reitora pelas palavras explanadas. Neste momento, convidaremos os conselheiros titulares e suplentes para tomarem posse no Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, neste ato, assinando o termo de posse. Convidamos o senhor João Batista de Oliveira Silva, titular MEC-CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Convidamos o senhor Alessio Trindade de Barros, suplente MEC-CETEC. Convidamos o senhor Adriano Leite Moraes, titular da FAEP, Federação de Agricultura do Estado de Pernambuco. Convidamos a senhora Mônica Pimentel de Oliveira, suplente da FAEP.
Convidamos a senhora Gilane de Lima e Silva, titular da FIEP, Federação das Indústrias de Pernambuco. Convidamos a senhora Cláudia Aparecida Leite Orvaim, suplente da FIEP. Convidamos o senhor Marçal Saião Maia, titular do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Convidamos o senhor Gessé Barbosa Lira, suplente do CREA. Convidamos a senhora Vera Lúcia Morim Jatobá, titular da SRTE Pernambuco, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Pernambuco. Convidamos a senhora Arioneide Belém da Silva, suplente da SRTE Pernambuco. Convidamos o senhor Naor Gueiros Malta Júnior, titular da SFA, Pernambuco, Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Pernambuco. Convidamos o senhor Denildo Pereira de Lima, suplente da SFA Pernambuco. Convidamos o senhor Paulo Roberto Batista da Rocha, representante da CUT. Convidamos o senhor Adriano Severino de Santana, representante titular egresso agrícola.
Convidamos o senhor Eduardo Oliveira Henrique de Araújo, representante titular egresso industrial. Convidamos a senhora Maria Roseli de Oliveira Breckfeld, titular dos servidores aposentados. Convidamos o senhor Enio Camilo de Lima, titular dos diretores gerais de Campi. Convidamos o senhor Jorge Nascimento de Carvalho, titular dos diretores gerais de Campi. Convidamos o senhor Geraldo Vieira da Costa, titular dos diretores gerais de Campi. Convidamos o senhor Mário Antônio Alves Monteiro, titular dos diretores gerais de Campi. Convidamos o senhor José Carlos de Sar Júnior, titular dos diretores gerais de Campi. Convidamos o senhor Marcos Antônio Maciel da Silva, primeiro suplente dos diretores gerais de Campi.
Convidamos a senhora Velda Maria Hamilton Martins, segunda suplente dos diretores gerais de campo. Convidamos o senhor Valbérico de Albuquerque Cardoso, terceiro suplente dos diretores gerais de campi. Convidamos o senhor Rinaldo Malaquias Lima Filho, titular docente. Convidamos a senhora Maria do Rosário dos Santos, titular docente. Convidamos o senhor Irã José Oliveira da Silva, titular docente. Convidamos o senhor Paulo Henrique Marques, titular docente. Convidamos o senhor Irã Alves de Moura, titular docente. Convidamos o senhor Paulo Henrique Marques de Queiroz, titular docente. Convidamos o senhor Adalberto de Souza Arruda, suplente docente.
Convidamos o senhor Darixson Caldas de Araújo, suplente docente. Convidamos a senhora Ana Carolina Peixoto Medeiros, suplente docente. Convidamos o senhor Lindenberg Rocha Freitas, suplente docente. Convidamos o senhor André Menezes da Silva, titular técnico administrativo. Convidamos o senhor George Alberto Gaudêncio de Melo, titular técnico administrativo. Convidamos o senhor Ezenildo Emanuel Lima, de Lima, titular docente. Convidamos o senhor Daniel Costa Assunção, titular técnico administrativo. Convidamos o senhor Manassés Freitas de Lira Silva, titular técnico administrativo. Convidamos o senhor Edilson José Torres, titular técnico administrativo.
Convidamos o senhor Sérgio Roberto Assis dos Santos, titular técnico administrativo. Convidamos o senhor Albani Moraes da Silva, suplente técnico administrativo. Convidamos o senhor Ubirajara Pereira da Silva, suplente técnico administrativo. Convidamos a senhora Flávia Paes de Lima, suplente técnico administrativo. Convidamos o senhor Cleito Pereira da Silva, suplente técnico administrativo. Convidamos o senhor Wilkens David da Silva Prachedes, titular discente. Convidamos o senhor Tiago Edivaldo Santos Silva, titular discente. Convidamos o senhor Gilberto Neves de Oliveira, titular discente. Convidamos a senhora Maria Margarida de Oliveira, titular discente.
Convidamos a senhora Irani Maria da Silva, titular discente. Convidamos a senhora Gabriela Braz Cavalcante, titular discente. Convidamos o senhor Cleito Mariano da Silva, suplente discente. Convidamos o senhor Leonardo de Araújo Silva, suplente discente. Convidamos o senhor Demaico Max Sales de Melo, suplente discente. Convidamos a senhora Eva de Macedo Silva, suplente discente. Nós vamos fazer uma rechamada dos novos conselheiros. Maria Roseli, Rinaldo Farias, Marçal Saião, Vera Lúcia Morim, Arioneide Belém, João Batista de Oliveira, Alessio Trindade de Barros, Adriano Leite Moraes, Maria Margarida de Oliveira, Eva de Macedo Silva. Algum novo conselheiro não foi chamado? Ok. Agora, haverá a entrega do diploma de relevantes serviços prestados à nação brasileira aos conselheiros que fizeram jus
por terem participado de, no mínimo, 2/3 das reuniões durante o biênio 2010-2012, conforme artigo 39, parágrafo único, do regime do Conselho. Mestre de cerimônia, por gentileza, eu só peço licença para comunicar, por gentileza, a solenidade não foi encerrada. Os novos, inclusive, ainda temos uma pauta a ser esgotada. Ainda temos o almoço que preparamos com carinho, não é, Daniel? Então, por gentileza, e enquanto o mestre de cerimônia vai nominar cada um dos conselheiros que fizeram jus ao recebimento do diploma, chefa, cuidado com o degrau, registrar também que o nosso querido diretor do Campus Afogados da Engazeira foi vovô pela primeira vez. E, perdoe-me, mas coincidência ou não, conselheiro Manassés, aí eu, com muito carinho, desculpe-me, conselheiro Maurício Pina, mas tropeçaram os que são alvirrubros. Eu acho que em função do que ocorreu ontem, né? E aí também lembrar que um bode atropelou o Santa Cruz, né? Lamentavelmente, né? Desculpe, viu, professor Rinaldo, com todo o respeito que eu vos tenho, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro lúdico, apenas lúdico, não é, querido Gel, apenas lúdico. Professor Jorge também, cadê professor Jorge? Inclusive, o professor Jorge, que sempre fica perto de mim, faz questão disso, e eu também, por conta do afeto que nos une, hoje, coincidentemente, sentou lá atrás, né, para que eu não pudesse vê-lo. Ele também faz parte do grupo dos meus queridíssimos, o nosso eterno magnífico, George e tantos outros, são alvirrubros. Mas, professora Anália, ninguém pode ser perfeito, né? Tem que se ter alguns defeitos, né? Ercilene, que também chegou para participar da solenidade, acredito que também representando o professor Zé Mário, que eu o convidei, mas hoje ele já iniciou o dia dando entrevista com relação a esse problema de reformas, etc. Vou levá-lo até para o meu apartamento, o meu edifício que está precisando, mas então lamentar profundamente e lembrar que, por gentileza, os tricolores e os alvirrubros, ao se dirigirem para cá, tomem cuidado para não tropeçarem como os times de vocês tropeçaram. Felizmente, nessa gestão, eu estou rodeada de grandes mulheres e todas rubro-negras, mas não é por pressão, diferentemente do que ocorria no passado, é por opção, né? E ainda tem alguns grandes diretores também, professora Velda, professor Valbérico. Já nunca me revelou, né, que eu sei que são também rubro-negros como eu. Mas aí, por gentileza, só para enquanto ele se organizava, por favor, vamos à sequência, né, Luiz? Duri, vou até perguntar depois qual o seu time, viu? Para saber do próximo cerimonial. Vamos lá. Agora haverá a entrega do diploma de relevantes serviços prestados à nação brasileira aos conselheiros que fizeram jus por terem participado de, no mínimo, 2/3 das reuniões durante o biênio 2010-2012, conforme artigo 39, parágrafo único, do regimento do Conselho. Mônica Pimentel de Oliveira, representante suplente das entidades patronais FAEP. Maurício Renato Pina Moreira, representante titular das entidades dos trabalhadores CREA. Naor Gueiros Malta Júnior, representante titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, SFA Pernambuco. David José de Melo, representante titular dos servidores aposentados. Perdão, Davi. Davi José de Melo. Enio Camilo de Lima, representante titular dos diretores gerais de Campi.
Geraldo Vieira da Costa, representante titular dos diretores gerais de Campi. Velda Maria Hamilton Martins, representante titular dos diretores gerais de Campi. Edísio Raimundo da Silva, representante titular docente. Darixson Caldas de Araújo, representante suplente docente. Frederico Costa de Almeida Braga, representante titular docente. Valbérico de Albuquerque Cardoso, representante suplente docente. José Marcelo Costa Carvalho, representante titular docente. Cícero Carlos Ramos de Brito, representante suplente docente. José Maria de Araújo, representante titular docente. Daniel Costa Assunção, representante suplente técnico administrativo. Ubirajara Pereira da Silva, representante titular técnico administrativo. José Haroldo de Souza, representante suplente técnico administrativo. Sandra Maria Valdivino Perazzo, representante titular técnico administrativo. Iago Moura de Oliveira, representante titular discente.
Vamos fazer uma pequena rechamada. Mônica Pimentel de Oliveira. Davi José de Melo. José Maria de Araújo. Cícero Carlos Ramos de Brito. Eu vou pedir à conselheira Francisca, por gentileza, que após a reunião faça contato com a secretaria do Conselho, por favor. Tá? Muito obrigada. Passaremos agora a condução dos trabalhos para a magnífica reitora e presidente do Conselho Superior do IFPE, professora Cláudia Sancil, que dará início à 7ª reunião extraordinária. Agradecemos a todos que compuseram essa mesa e, neste momento, a mesa se desfaz. O cerimonial agradece a presença de todos e avisa aos convidados que podem se retirar. Ao final da reunião, será servido um almoço no hall da biblioteca, para o qual estão todos convidados. Agora apreciaremos uma apresentação de dança de salão com os alunos de dança do grupo Arte e Movimento, sob a coordenação do professor Black Escobar e Cleito Mariano, contando com a trilha sonora dos professores de Belo Jardim, Mozar Vieira e Mirael Lima. Com vocês, Júlio Silva e Thaís Lima.